Química em Questão, professor Éder Almeida. Olá, galera. Vamos agora para a questão 5, né? Mas antes do enunciado, sempre lembrando para você se inscrever no nosso canal Química em Questão. Bom, é uma questão de coligativas que envolve temperatura de ebulição, que é o fenômeno de ebullioscopia, tá? O enunciado é o seguinte: considere os sistemas 1, 2, 3, 4 com suas respectivas informações. Para o sistema 1, é uma solução 0,2, aquosa 0,2 mol por litro de cloreto de sódio. Sistema 2, solução aquosa 0,1 mol por litro de glicose. Sistema 3, solução aquosa 0,2 mol por litro de sulfato de sódio. 4, solução aquosa 0,2 mol por litro de ureia. Considere que as soluções iônicas estão totalmente dissociadas. A opção que apresenta a ordem crescente de temperatura de ebulição. Ok? Bom, gente, o que dizer sobre isso? Primeira coisa que é importante, se você tem um recipiente com água pura a 1 atmosfera, você tem uma temperatura de ebulição, que no caso é 100 graus Celsius, que eu vou chamar aqui de temperatura de ebulição da água. Bom, se eu colocar um soluto, eu passo a ter uma solução. Né? E nesse caso, o que acontece? A questão da solvatação, né, faz com que ocorra um aumento da temperatura de ebulição, que a gente chama de um efeito coligativo ebullioscópico, que é o aumento da temperatura de ebulição do sistema quando colocamos um soluto e preparamos uma solução comparado com o solvente puro. Então a temperatura de ebulição da solução fica maior que a temperatura de ebulição da água pura. Isso é a primeira coisa. Segunda coisa que a gente tem que analisar é que uma solução ela tem um determinado número de partículas do soluto. Então vamos colocar aqui que esse número de partículas fosse NP. Então tem partículas, soluções mais diluídas e soluções com maior quantidade de partículas, soluções mais concentradas. Mas uma coisa eu te digo, à medida que eu aumento o número de partículas dessa solução, com certeza a temperatura de ebulição do sistema obtido, né, ou seja, a temperatura de ebulição da solução, ela também aumenta. Ok? Ela também aumenta. Tranquilo? Bom, dessa forma, nós temos aí 4 sistemas. Uma solução de NaCl, é bom lembrar que o NaCl faz uma solução iônica. Uma solução iônica. Nós temos a glicose, que é uma solução molecular. Temos o sulfato de sódio, que também é uma solução iônica. E temos a ureia, que é uma solução molecular. Bom, as soluções moleculares, elas não sofrem processo de dissociação. Então, o que eu posso dizer? Que, por exemplo, na glicose, a quantidade de partículas, a concentração de partículas, ela é igual à concentração inicial. Vou chamar de, aqui, ó. Então, no caso, ela vale 0,1 mol por litro, que foi proposto no nosso exercício. Esse mesmo raciocínio acontece aqui na ureia, ó, por ser uma solução molecular, porque ela não se dissocia ou ioniza. O número de partículas também é igual à concentração dela inicial, então, sendo assim, vale 0,2 mol por litro. Já no cloreto de sódio é diferente. Por quê? Porque o cloreto de sódio ele se dissocia. Ele é uma solução iônica que, na verdade, está na forma de sódio mais e cloreto menos.
Se a concentração inicial dele é 0,2 mol por litro, né, e ele está sódio e cloreto de sódio em proporção 1:1, você vai ter 0,2 de sódio dissolvido na água, né, e 0,2 de cloreto dissolvido na água. O que significa isso? A tua concentração, né, a tua concentração do número de partículas é a soma dos dois. Então, é 0,4 mol por litro. A mesma coisa acontece aqui no sistema 3. Ó. O sulfato de sódio, Na2SO4, ele também dá formação ao sódio e ao sulfato. Só tem um detalhe. Né? Como ele é Na2SO4, ele gera 2 sódios. Ó. Ele dobra, né, no caso do sódio aqui. Então, o que é inicialmente 0,2 mol por litro, aqui se torna 0,4 mol por litro. E aqui, como é proporção 1:1, 0,2 mol por litro. Logo, o número de partículas presentes, né, dissolvidas no sulfato de sódio é a soma, 0,6 mol por litro. Se você colocar uma ordem crescente, né, uma ordem crescente da quantidade de partículas, eu posso dizer que a concentração de partículas menor de todas é do sistema 2. Ok? Então, ela é menor do que a seguinte, que é do sistema 4, da ureia. Depois vem a do sistema 1, né? Que é o do cloreto de sódio. E por último, né, a maior de todas, é a do sistema 3, que é a do sulfato de sódio. Isso, naturalmente, implica, né? Isso implica dizer o quê? Que a temperatura de ebulição do sistema 2 é menor que a temperatura de ebulição do sistema 4, que é menor que a temperatura de ebulição, né, do sistema de ebulição do sistema 1, que por sua vez é menor que a temperatura de ebulição do sistema 3. Tá certo? Então, esse sequenciamento de ordem crescente de temperatura de ebulição, se você perceber, se encontra na letra A da nossa questão. Beleza?